seguindo a colocação dele há pouco, chegou um determinado momento da campanha em que eleitores do Haddad precisaram, a gente dialogava entre nós e dizia assim, não adianta mais a gente tentar convencer o eleitor do Bolsonaro. Não adianta. Ele está ali, não adianta discutir, brigar. E outra, a pior coisa que um eleitor do Haddad podia fazer naquele momento era agredir o eleitor do Bolsonaro, agredir verbalmente, agredir dentro da sua página pessoal de Facebook, ir lá e tomar a mesma atitude. Era a pior coisa, não adiantava fazer um debate, uma defesa dessa forma. Então, já havia formado um grupo forte ali, um pensamento dentro de um determinado público que era que o candidato era o Bolsonaro e pronto. E esse mesmo público, pensando na tua colocação agora, esse mesmo público que interage entre si, entre os eleitores do Bolsonaro e discutem com muita agressividade com eleitores do Haddad, é um público que adere à perspectiva do Bolsonaro, porque é o seguinte, se vocês forem fazer uma pesquisa no Brasil, isso há muito tempo, isso não foi só de agora, durante a campanha. Quando eu estudava mestrado em 2008, 2009, 2010, um professor meu orientador, inclusive, dizia assim, se vocês fizerem se for feita uma pesquisa aqui no Brasil sobre quem é a favor do retorno da ditadura militar ou dos militares ao poder, cerca de 70% da população vai ser favorável. Vocês vão ver. Ou seja, quase 10 anos depois, um ex-capitão se candidata à presidência da República, junto com um general, e forma agora, depois de eleito, uma equipe de ministros composta por vários generais. Quer dizer, os militares estão de volta ao poder. De uma outra forma, mas estão. E quem elegeu esses militares? O Bolsonaro e o vice-general. Ou seja, mais de 50% da população brasileira. Dos eleitores, aliás. Mais de 50%. Ou seja, ali na casa dos 60%. Então, o professor colocou lá os 70%, mas, quer dizer, isso é um dado muito relevante no Brasil. A fala do Bolsonaro, o discurso dele, que ele é truculento, ele não tem trato com a linguagem, ele não fala de forma educada, ele não entende das coisas, de economia, de saúde, de educação. Ele fala direto e é muito interessante esse dado. No Facebook e mesmo na rua, a gente ouvia muita fala do tipo: o Bolsonaro é bom porque ele não tem blá blá blá, com ele não tem, sabe, ele não é intelectual, ele fala diretamente o que o povo quer ouvir. Por quê? Quer dizer, desde a redemocratização do Brasil, desde o Fernando Collor, a gente passa por experiências de corrupção. Fernando Henrique Cardoso não teve algo dessa natureza explícito durante os 8 anos de governo, mas o tempo todo o Brasil experiencia a ideia de corrupção. Então, e aí nós tivemos um presidente, o Fernando Henrique Cardoso, que é um intelectual, antes dele o Fernando Collor de Mello, que era o diferente, que era o que prometia a inovação no Brasil. Houve o impeachment por corrupção. Era jovem, praticava esportes, então tinha toda uma imagem em torno dele criada. Aí veio o Fernando Henrique, o intelectual, que não conseguiu modificar o Brasil a não ser por conta da criação do Plano Real, né, que hoje é a moeda que circula no Brasil, que modificou a cara do Brasil nesse aspecto financeiro. E depois veio o Lula,
que era uma pessoa que já falava mais diretamente com a população, falava a linguagem do povo, mas anos depois da sua saída do governo, vieram os escândalos de corrupção. Então, nós já colocamos um intelectual, nós já colocamos alguém que dialoga com o povo, que não é intelectual, que é um semi-analfabeto, um metalúrgico, né, um sindicalista, e não deu certo. Ora, vamos colocar agora uma pessoa que atende, que fala diretamente com a população. Perdão, não sei o que é.